A Klabin soltou o resultado, né? Soltou ontem, final do dia, e hoje fizeram o call de resultados às 11 para a gente que é analista, para a gente que acompanha o mercado. E foi um papo muito legal, né? Sempre a Klabin passa muita informação, eles são muito solícitos aí em responder investidores, em responder analistas de mercado, pessoal de banco, corretora. Então a apresentação deles é muito legal. Se você tem curiosidade de ver, entra lá na RI da empresa, tem tudo, eles disponibilizam um planinho de Excel e tudo mais. E a gente tem aqui alguns dados relevantes para comentar, né? Então, primeiro, receita crescendo ali 12% de um trimestre para o outro, um negócio bem violento, é bem importante, né? Outra coisa que assusta todo mundo que investe em Klabin e vem assustando, né, desde 2023, que vem jogando o preço da ação para baixo, é o endividamento. Então, dívida líquida EBITDA bateu os 4,5, né, que para vocês que sabem aí é um covenant grande, o limite é 3. A empresa hoje comentou que o piso delas é 2,5, então quer dizer, menos de 2,5 não vai baixar e realmente não faz sentido baixar, porque uma empresa que não tem endividamento nenhum não vai crescer, né? Então hoje está em 3,3, caiu muito. No começo do ano estava em 4. Então a cada trimestre eles vêm tirando 0,3 disso, é muito interessante, mostra que o papo deles no começo do ano de diminuir a alavancagem era verdade, e eles vêm entregando. Então vem entregando essa desalavancagem, o plano de amortização está indo bem, está indo conforme o guidance que eles nos passaram, e vem refletindo um pouco no fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa da empresa nesse TRI já foi na casa dos 650 milhões de reais. Muito porque no trimestre passado teve um pagamento grande de juros, justamente a amortização, teve um dividendo um pouco acima do esperado, eles comentaram hoje que isso não vai mudar, vão soltar dividendo para esse trimestre aí, acho que nas próximas semanas, mas vão continuar também naquela diretriz, né, de 10 a 20% do EBIT, então não vai mudar. O dividend yield vai ser de 5,5% mesmo, então para você que pensa em Klabin como pagador de dividendo, talvez não seja a melhor opção agora. Mas em termos de valor da ação, ainda tem um espaçozinho aí para ela crescer. Hoje fechou na casa dos 18,60. A gente vê ali casos de análise falando de 25, a XP dá 29, que eu acho muito esticado. A gente tem o consenso da Investing, que é 21,72, é mais próximo do nosso preço-alvo. A gente enxerga ali Klabin com 23, 24, muito porque margem está espremida, preço está espremido, né? O preço da celulose está muito em baixa, está dando uma recuperada, mas a fibra curta está muito mal, a fibra longa ainda tem um preço um pouco melhor ali. A gente tem a questão das aparas, né? Aparas são o que sobra ali da produção, né? E isso é muito utilizado para a Klabin. Isso é diferente da Irani, que é insumo. Para a Klabin, a apara é como se fosse um concorrente, né? Porque quem usa a apara na produção decide se vai fazer papel cartão ou se vai fazer o kraftliner. Tá? E kraftliner é um negócio muito importante para a Klabin, embalagens, né? Então a gente vê que embalagens ainda segura a empresa. Eles falam, né, de um terço, né? O que seria excelente para eles ali, para estarem protegidos, seria um terço de celulose, um terço de papel, um terço de embalagem. E na verdade isso não está ocorrendo, ainda a embalagem é muito forte, ainda é o que está fazendo a empresa ter esse resultado bom, positivo, porque embalagem mundo afora, né, a gente vê uma substituição de embalagem de plástico por embalagem de celulose, então faz sentido, né, que a procura só aumente, e aí a Klabin, que é líder brasileira e uma das top mundial, vai ter, vai se dar bem nesse cenário, né, de troca de plástico por celulose, faz sentido. Grandes drivers ali, o crescimento do mercado de e-commerce, especialmente setor alimentício, tá? Setor alimentício é o que mais consome essas embalagens, essas embalagens de papel ondulado, tá? Quando a gente está falando de embalagem, pense em papel ondulado. A gente, quando fala de papel, pensa em papel cartão, tipo esse de embalagem de cerveja, e é celulose bruta mesmo, para fazer fibra curta, para fazer fibra longa, fibra curta papel, fibra longa fluff, fralda, esse tipo de coisa, tá? Então ainda a embalagem que vai jogando o resultado para cima. Eles vêm ali com um guidance muito positivo, tá? O volume deles só cresce, e o resultado financeiro também, porque eles conseguem repassar preço para quem é comprador acima da inflação. Então o preço que eles conseguem praticar na embalagem é acima da inflação, e assim o preço de embalagem cresce mais do que o PIB do Brasil. É um negócio muito louco. Então é uma empresa muito boa, tá? Tem um SG excelente,
está indo muito bem, é uma empresa muito séria, toda essa questão da desalavancagem está seguindo um cronograma muito sério, e a gente vê o resultado, mas é complicado porque não deixa de ser uma empresa de commodity. Celulose é uma commodity e vem sofrendo muito há alguns anos com queda de preço, tá? É isso, esse é o resuminho aqui de Klabin para vocês. Depois no canal ali a gente faz um negócio mais elaborado, vai mostrar DRE, balanço. Eles tiveram um EBITDA muito forte, tá? O EBITDA ali subiu mais de 20% de um tri para o outro, isso é muito legal. Outra coisa importante para falar é que não vai ter parada para manutenção, né? Esse ano inteiro. Então por isso que a produção também vai ser um pouco mais alta. Realmente já tem manutenção prevista para 2026, mas é coisa para ano que vem. Então as ações desde ontem, né, subiram ali um e pouco por cento. O pregão começou ontem com 18,04 centavos, como falei aqui já está na casa dos 18,70, subiu 0,7, 0,8 hoje. Então papel que parece que vai começar a recuperar. É uma empresa muito sólida, uma empresa que está aí há anos e vai estar sempre aí, tá? Eu e você, a gente não vai estar mais aqui, mas a Klabin ainda vai estar. Então vale a pena ficar de olho para você que gosta, para você que pensa no value investing, tá? A Klabin pode demorar um pouco mais para entregar aquele resultado, mas é uma empresa de muito valor e